Olá, boa noite. Eu sou a Sandra Taralo e a gente está aqui nesse evento, nesse treinamento, nessa aula, enfim, nesse grande dia 10/7, que a gente já vem falando há algum tempo, que eu vou dar essa grande aula sobre o passo a passo para o profissional de secretariado remoto, aquele que está sendo um aspirante aí, tentando conhecer o secretariado remoto, ou aquela pessoa que já tem uma empresa, mas não conseguiu passar do primeiro ponto dentro desta nova área, que não é tão nova assim, mas a gente tem visto um grande crescimento, principalmente logo depois aí da pandemia. Então vamos lá. Você, profissional que está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra, é um prazer ter você aqui. Você que me segue, você que acabou de me conhecer, ou se você já é um aluno, um ex-aluno, alguém que já me segue há algum tempo, mas que está pensando na questão do secretariado remoto. Hoje eu vou dar uma aula completa, um passo a passo, para você iniciar dentro da área do secretariado remoto e sair desde o primeiro passo, entendendo um pouquinho sobre ferramentas, ir lá captar o seu primeiro cliente, conseguir ter aí alguma questão a respeito de valores, de quanto cobrar, para você começar a sua carreira. É uma carreira que você pode começar já a partir desta aula. E aí, depois ir se aperfeiçoando, se especializando, como eu costumo dizer. Então, fica comigo esse tempo todo que a gente vai ter dessa aula e você vai ter um grande momento, uma grande virada depois desta sua aula comigo. Ideal também é você anotar todas as informações, colocar tudo num papel para logo em seguida começar a colocar em prática. Não adianta muito você só ouvir o que eu falar e não conseguir assimilar, amanhã você já vai nem lembrar mais, então é bom você anotar tudo certinho para ter todas essas informações e eu tenho certeza que vai te ajudar. Então vamos lá. Para você que não me conhece, está chegando aqui, eu costumo dizer que eu sou uma preparadora de profissionais para um novo mercado, um mercado inovador, né? Então, preparo profissionais para o mercado inovador. Mas eu sou uma empresária, uma profissional do secretariado executivo, uma profissional que começou a divulgar o secretariado remoto no Brasil, lá no final de 2014, começo de 2015, uma empreendedora, uma jornalista, mentora, gestora de eventos. Escrevo também, sou uma escritora, também sou uma estrategista digital, sou web designer e designer gráfico. Tudo isso faz com que eu tenha uma experiência, uma vivência, um conhecimento que eu possa te ajudar a você entrar numa carreira como uma empreendedora, ser dona do seu negócio e começar aí uma nova jornada dentro desse modelo. Vamos dizer um pouquinho da importância do secretariado remoto. Então, voltando um pouquinho, eu posso dizer para você que eu sou uma profissional do secretariado executivo que durante muito tempo ouvi dizer que a minha profissão ia acabar, que a gente não ia ter mais profissionais da área do secretariado executivo trabalhando em empresas, em locais, que é uma profissão que estava saturada, mas olha só como são as coisas. Num determinado momento, lá na década de 90, profissionais que estavam trabalhando com secretárias, secretários, assessores, área administrativa, com alguma coisa relacionada à área de assessoria, resolveram mudar as suas carreiras e começaram a aliar ferramentas tecnológicas que naquele começo ainda eram muito poucas, a questão do trabalho home office, que sempre foi uma coisa muito bem colocada, principalmente em países da Europa e os Estados Unidos, e a gente está falando muito aí da questão dos Estados Unidos, na questão do home office, e começaram a colocar essas informações em prática e foram trabalhar como profissionais assessorando pessoas já na questão do home office, a distância, no remoto, como a gente começa a colocar isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente não tinha ninguém que falasse sobre isso, ninguém que divulgasse. Muito poucas pessoas, né, isoladamente, dentro dos seus próprios grupos de serviço, trabalhavam dessa forma em algum momento. Mas quando eu comecei a pesquisar em 2019, ninguém falava sobre isso aqui no Brasil e eu comecei a pesquisar com perfis de profissionais lá fora. Na minha cabeça, eu só iria começar a trabalhar com esse modelo lá no final da minha carreira, né? Digamos, quando eu me aposentasse. Mas as coisas
não foram bem assim. Em 2000, final de 2014, 2015, depois de um processo no trabalho, tendo um problema de assédio moral e depois tendo um problema de saúde, eu comecei a pensar nisso como uma possibilidade real. Não consegui me recolocar no mercado de trabalho, minha cabeça já tinha mudado, eu não queria ter mais chefe, queria ser totalmente, ter a liberdade de ter o meu espaço, trabalhar com aquilo que eu conhecia, e foi isso que eu fiz. Final de 2014, já ali no início de 2015, comecei a trabalhar dessa forma, colocando tudo que eu sabia para pessoas que eu conhecia, e esse é um ponto legal da gente colocar, pessoas que te conhecem pode te dar oportunidade para você começar nesse mercado, e depois comecei a divulgar, a também trabalhar e também ser mentora e professora nessa área, com o meu treinamento, dando aula na faculdade também metodista, com o primeiro curso de secretariado remoto assistente virtual do Brasil, no ambiente universitário. Foi o meu curso lá na Universidade Metodista. A gente teve ali 3 turmas onde eu pude dar muitas informações, aí já no modelo presencial. Mas vamos seguindo aqui. A gente sabe que você que está aqui, você está com algum tipo de motivação, você está querendo muito mudar dentro deste modelo que você tem. Se você está no CLT, você quer tentar aliar o trabalho que você tem com alguma renda extra. Você quer pensar, de repente, em se tornar um profissional remoto em alguns horários do dia ou nos finais de semana, pegar algum serviço como freelancer. É possível fazer isso também. Mas muitas pessoas estão aqui porque ou não conseguem se recolocar no mercado de trabalho ou estão pensando numa outra possibilidade, se tornar um empreendedor. Se você tem algumas dessas motivações ou as suas próprias motivações para começar neste mercado, garanto para você que você está no lugar certo, garanto para você que você está pensando da forma certa. Você e só você vai ter os seus objetivos e também entender o que você quer dentro desse mercado profissional. Eu tenho muito comigo a questão de ter alinhado ao meu pensamento, aos meus objetivos e aquilo aonde eu quero alcançar. Então, primeira coisa que você tem que anotar aí, né? Quais são os meus objetivos ao entrar no empreendedorismo, ou ter um plano B, ou ter uma carreira paralela. Quais são os objetivos que são só seus. Se você quiser compartilhar comigo aqui, eu vou adorar. Pode colocar aí quais são os seus objetivos dentro deste modelo como empreendedor ou dona do seu negócio. Vamos falar um pouquinho sobre você, né? Ai, olha, eu estou pensando em entrar neste modelo, tentando aí, com algumas informações que eu estou tendo na internet ou seguindo você, a entender qual seria, antes de mais nada, qual seria os equipamentos, o que eu precisaria. Primeiro, se qualificar, entender como você, como profissional, pode atender profissionais à distância, quais são as habilidades, as competências, o que você tem de conhecimento, mas a gente vai falar também isso em algum determinado momento aqui. Vamos falar um pouquinho sobre equipamentos? O que você precisa ter na sua casa para começar rapidamente como um profissional na área de secretariado remoto? Então vamos lá. Um notebook, uma internet que seja uma internet boa, não pode ser uma internet que fique caindo toda hora, uma internet que você fale, poxa, eu não consigo baixar o material, eu não consigo enviar o material porque a minha internet está caindo muito. Então tá, notebook, uma internet, um smartphone, um iPhone, enfim, um celular que você consiga colocar aplicativos e consiga testar esses aplicativos também. Porque aí, em algum momento você vai ter que passar isso para os seus clientes, eles vão ter que entender também como vão trabalhar dentro ali, tanto do celular quanto no notebook. Então é bom você ter toda a experiência do seu cliente, além do mais, você vai poder estar trabalhando da sua casa, com o seu computador, ou levar o seu computador, e aí no caso tem que ser um notebook mesmo, ou no seu celular. Então, precisa ter esses equipamentos. Investir em um local, um espaço
para você trabalhar. Eu já tive uma mesa, uma cadeira de plástico, já tive um escritório melhorzinho na casa dos meus pais, ele ainda está lá e se eu precisar eu posso acessar esses escritórios. E hoje tenho um escritório, uma área de home office dentro da minha casa, da minha nova casa. Então, é bom e importante que mesmo que um lugar pequeno, um lugar que você não tenha muitas coisas, né, muitos objetos, por exemplo, mas que seja uma mesa confortável, com uma cadeira confortável, você precisa ter um espaço adequado para trabalhar desta forma. Um ambiente onde você também não tenha distrações, né, onde não seja passagem, onde as pessoas fiquem passando na sua frente o tempo todo, que não seja perto, de repente, da cozinha ou da sala, onde as pessoas costumam ficar mais tempo, as pessoas da sua casa. Eu já vi escritórios de home office embaixo de uma escada, num lugar mais próximo de uma despensa, por exemplo, que super ficam bons. Aqui, por exemplo, eu tenho uma sala onde eu posso fazer o home office. Então, pense nesse espaço como um espaço que vai ser o seu escritório. Então, ele tem que ser um espaço super tranquilo, iluminado, silencioso. Planeje também, né? É uma ferramenta também, não uma ferramenta física, mas uma ferramenta que você vai necessitar, que você tenha o planejamento do seu dia a dia, a organização, a rotina, os horários que você vai ter para trabalhar. Então, mantenha e tenha essa rotina, seja com planner, seja com uma agenda física, seja no computador, seja no celular, enfim, aonde você puder, mantenha-se uma agenda de organização e planejamento. Isso vai ser importante no começo, primeiro para você estudar e adquirir as informações que você necessita para começar a trabalhar. Depois, para você conseguir entrar em contato com seus clientes, para fazer as demandas, para organizar o que você precisa fazer durante o seu dia de trabalho, fazer com que tudo se encaixe dentro daquilo que você está trabalhando, junto com aquilo que você vai entregar para o seu cliente. Então, organização e planejamento de organização é muito importante, é uma ferramenta extremamente necessária para você que quer começar a trabalhar nessa área. Vamos lá. Precisa ser uma marca XYZ de computador ou de celular? O que eu preciso nesse momento? Não. O que você precisa é ter. Se você tem um computador, de repente, que a família inteira acessa, todo mundo mexe nesse computador, não seria o ideal para você trabalhar. O ideal é que você tenha um equipamento só seu. Ah, mas o celular é meu e do meu marido. Não, você vai ter que ter um celular, mesmo que se for um pouco, né, com um pouco menos de memória, com menos coisas, mas você precisa ter esse material totalmente para você. Então, pense isso como uma coisa a mais, né? Às vezes a gente acha que não, tudo bem, eu posso ter o computador da família, eu trabalho nele. Não, faça com que isso se torne uma coisa sua, né? Que todo mundo entenda que aquilo é o seu material de trabalho e que vai ser seu e você vai ter total acesso àquilo sem que outras pessoas mexam, porque inclusive isso é importante para que o cliente saiba que você não está compartilhando das informações dele com outras pessoas. Pense na possibilidade de você entender que essa é a primeira parte do seu trabalho, né? Entenda que isso faz parte do processo de você se tornar a empresária, a empreendedora que você tanto quer. Então, ter essa área, esse espaço, faz com que você se motive a ir até lá também para trabalhar. Então, pense nisso tudo como seu espaço. Fale para mim, né? Aí nos comentários, quais são os equipamentos que você já tem, o que você acha que você precisa para ter aí um momento empreendedor melhorar. De repente você precisa de um computador, você precisa de uma internet melhor, você já tem o seu espaço, comenta comigo aí, fala o que você já tem e o que você precisa para começar a trabalhar logo aí, rapidinho, nos próximos dias. Então vamos lá.
vamos falar sobre algumas ferramentas, e aí ferramentas que são ligadas com alguns serviços que você pode prestar para o seu cliente e que vão ser importantes no seu começo, tá? Então vamos lá. Algumas ferramentas que eu sei que são gratuitas, que vão te ajudar de cara e já vão resolver o seu problema. Trello. Quem nunca ouviu o Trello? Coloca aí para mim se vocês usam o Trello. Tem algumas ferramentas similares também, mas vamos falar do Trello nesse momento? Então, o Trello é uma ferramenta maravilhosa de organização, de gestão, que você pode usar para você nesse momento, aí até se organizar com os seus estudos e as suas pesquisas durante esse período que você está tirando para conhecer uma nova profissão e começar uma nova profissão, mas também é uma ferramenta que você pode colocar como um serviço para o seu cliente, organizar a vida do seu cliente. Você pode colocar lá dias da semana com tarefas durante o dia, orçamentos, organização, enfim, o Trello aceita tudo e você pode oferecer isso como um serviço. Muitos clientes, inclusive, não têm esse tipo de gestão, não têm esse tipo de organização que eu estou te falando agora nesse momento. Isso é um serviço, o que você pode aplicar para você e depois para o seu cliente, e pode usar a ferramenta Trello para isso. O Google Drive é uma ferramenta gratuita, conectada com o seu Gmail. Claro, você precisa ter um Gmail, que aí você consegue acessar essas ferramentas do Google, e o Google Drive é uma delas, e você pode colocar documentos no Gmail. Os clientes também precisam que você coloque documentos, organize documentos, e aí você mostra para esse cliente aonde está, separa por pastas, links, manda esses links para esse cliente. Você pode, inclusive, organizar isso dentro do Trello, né? Fazer com que essa conexão tenha entre Trello e Google Drive. O que mais? Google Calendar, né? Que é o Google Agenda, que a gente fala tanto. Você coloca lá todas as informações dentro do Google Calendário e aí você faz com que o cliente já tenha 3 ferramentas que são gratuitas de organização e você organiza tudo isso. Mas e aí? Eu não sei mexer com essas ferramentas. Comece hoje a fazer para você mesmo. Faça um Gmail, entre no Google Drive, vá lá no Google Agenda, faça uma pesquisa e no Trello. Todas essas informações podem ser úteis lá no final, quando você estiver já começando a ter os seus clientes e já ter essa experiência usando essas ferramentas. Hoje, inclusive, a gente não tem só ferramentas no nível como as que eu te falei, né? O Trello, Google Agenda e Google Drive. 2 do Google e uma outra ferramenta particular, né? Hoje a gente tem ferramentas de inteligência artificial que vão poder te ajudar também bastante na questão de como você vai colocar algumas tarefas do seu dia, tanto para você quanto para o seu cliente, em ordem. Eu vou falar de algumas delas para você. O ChatGPT, capaz de interagir não apenas com textos. Então, você consegue fazer textos, eles trabalham também com a questão de imagens, e são bem importantes, principalmente para pessoas que trabalham com muito conteúdo. Perplexity, ferramenta muito eficiente que pode ajudar na busca de informações relevantes. Eu vou colocar o nome dessas ferramentas aí no chat para você pegar essas ferramentas, ok? Tome é uma ferramenta que monta a apresentação em slides, templates, enfim, ela transforma qualquer frase, qualquer conteúdo, qualquer informação que você quiser em uma apresentação. É simplesmente um serviço que você pode apresentar para clientes. Você pode usar durante um tempo de forma gratuita e depois você tem que pagar, mas não é um valor muito alto. Midjourney é uma possibilidade de criação de imagens originais
E aí você tem um longo banco de dados que você pode, inclusive, fazer logos, né, logotipos, se você precisa, se você trabalha com um cliente que precisa dessas informações. Ratino Onali é uma ferramenta que auxilia na tomada de decisões baseado na análise do SWOT. Então, são ferramentas hoje totalmente voltadas para a inteligência artificial, que você pode utilizá-las tanto para você quanto para você colocar para o seu cliente como um serviço. É uma ferramenta totalmente automatizada que você vai ter que saber manuseá-las e aí você coloca isso para o cliente como um serviço. Ele também pode te ajudar na questão de utilizar essas ferramentas, inclusive no pagamento. Se você tem a solução, mas de repente não consegue bancar essa solução, se for um cliente que você tem ele todos os meses, durante muito tempo, você pode negociar com ele para que ele, inclusive, entre na questão do custo, né, do custo dessas ferramentas para que vocês totalmente utilize essas ferramentas e apresente para eles um ótimo serviço. Vamos a algumas ferramentas do Google, que são ferramentas gratuitas, que também são correlacionadas com a questão de serviços. Então vamos lá. Google Alerts, que você pode pegar algumas palavras e alguns termos que são relacionados à questão do cliente que você está prestando, e eles podem te passar informações assim que elas aparecerem na rede. O YouTube, você pode usar para fazer um canal, de repente, para algum cliente que precise usar um canal de divulgação. Google Shopping, se você trabalha com clientes que têm lojas de e-commerce, e lá são colocadas as informações e aparecem nos primeiros anúncios ali na questão do Google. Gmail, que eu já te falei, né, que é muito importante para todas as informações e a correlação das ferramentas. Google Agenda, Google Drive, que a gente acabou de falar, Google Forms, que são os formulários, que você pode usar, inclusive, para fazer pesquisa para os seus clientes. Clientes necessitam de pessoas e informações de feedback. Então, o Google Formulário vai te ajudar muito nesse sentido. Do Google Docs, que são os documentos que você pode fazer, que existem as planilhas e também as apresentações. Você pode usar ali para fazer planilhas, apresentações, usar todas essas ferramentas de forma bem acessível e também compartilhada com o cliente. O Google Meu Negócio, que você pode cadastrar ali no Google e ele tem uma relação com o Google Maps. E aí, quando você vai procurar alguém, você já deve ter feito isso, você vai procurar uma pessoa ou algum comércio, aparecem outros ali na região, porque estão cadastrados no Google Meu Negócio. O Google Meet, que é uma ferramenta de reuniões online, e você pode usar isso também como uma prestação de serviço, fazer com que o cliente precise, se ele precisa fazer reuniões online, você faz essa questão de vínculo com o Google Meet e faz todo o gerenciamento. E aí, Google Agenda, vai fazer o agendamento ali, já fica o link todo certinho. E o Google Sites, que é uma maneira de você ter uma página na internet não tão elaborada, mas você pode utilizar. Usar ferramentas gratuitas é bem importante, principalmente para você que está iniciando. Por quê? Você não vai ter um custo, você vai poder usar essas ferramentas totalmente ligadas com os serviços que você vai poder prestar, e aí você consegue receber toda a questão do valor financeiro que não vai precisar ser repassado com ferramentas. Dessa forma você começa a fazer um caixa e aí sim começa a ir gradativamente aumentando, tanto com outras ferramentas que são melhores, porque as pagas obviamente têm um melhor resultado, mas que podem ser imprescindíveis no primeiro momento. Tem clientes, por exemplo, que nunca mais vão querer deixar o Google Agenda, o Google Calendário. Por quê? Porque eles vão ser
totalmente vinculados a essa ferramenta e vão achar ela maravilhosa, e aí você nem vai precisar mudar para uma outra ferramenta. Mas existem sim outros clientes que vão precisar e vão gostar de usar outras ferramentas pagas ou que são, o começo delas são gratuitas e depois são pagas. Pense nessas possibilidades. Compartilhem comigo as ferramentas que vocês já usaram, gratuitas e também as pagas. Me digam qual foram as interações aí com os seus clientes, o que eles acharam, quais foram as expectativas, se elas te ajudaram ou não nesse processo e quais foram os resultados. Eu quero ver aí no chat. Se você ainda não entrou no nosso grupo VIP, o grupo lá do WhatsApp, dá tempo de você entrar, viu? A gente tem o nosso link lá na bio do Instagram, mas eu vou colocar aqui também no chat para você. Lá no nosso grupo VIP, nós vamos liberar a compra do curso Secretariado Remoto Aprenda com Especialista 3.0, mas mais do que isso, quem estiver lá no nosso grupo vai ter muitas informações privilegiadas e também algumas surpresinhas que a gente vai colocar lá. Então, se você não entrou, ainda dá tempo de você entrar. É só entrar no link, entrar direto no nosso grupo lá do WhatsApp. Vamos falar um pouquinho mais sobre como você pode identificar as suas habilidades, né? Como você pode oferecer seus serviços. Quais são esses serviços? A gente já falou aqui alguma coisa sobre alguns serviços que você pode realizar porque estão vinculados totalmente com algumas ferramentas. Se você sabe como fazer essa prévia dos serviços que você pode prestar, então eu vou te falar. Faça um estudo dentro do seu currículo. E se você não tem, faça um currículo. Estude as habilidades, os serviços, tudo que você já fez dentro do CLT. Ah, mas eu não sou do CLT, eu saí da faculdade, estou indo direto querer trabalhar dessa forma. Faça um estudo dentro de tudo que você aprendeu na faculdade. Faça ali uma questão bem legal de saber tudo que você aprendeu, tudo que você gosta de fazer, as áreas que você gosta de atuar, as pessoas que você atendeu, quais eram as questões técnicas que você usava para aquilo. Essa é uma forma muito simples, objetiva, de você entender quais seriam as áreas que você melhor sairia dentro do secretariado remoto. Faça isso porque é uma questão bem legal. Depois, claro, você vai ter que fazer todo o conhecimento aí para entender quais seriam as ferramentas que você teria que usar. Mas eu já estou te dando várias dicas de ferramenta e também vou te dar algumas dicas de áreas que você poderia atuar. Após iniciar com seus primeiros clientes, você vai entender dentro das habilidades da empresa, do contato com esse cliente, outras soluções, e aí você vai se tornar uma especialista. Eu falo tanto de especialista por conta disso. Eu acredito muito que você trabalhando com uma área específica, você vai conseguir criar soluções e aí se especializar nessa área, usando tanto os serviços que você conhece, as habilidades e a competência que você tem dentro daquele local onde você atua, quanto estudando a área do cliente. Quando você estuda a área do cliente, você também procura soluções e ferramentas. E como você viu, algumas ferramentas já são quase prontas, como as novas de inteligência artificial. Mas você pode procurar soluções mais inovadoras ainda, entendendo qual a área que você pode atuar dentro do cliente e qual o serviço que o cliente precisa com ferramentas que já existem. Vamos falar um pouquinho sobre alguns serviços que são super utilizados em praticamente todas as áreas e você pode atuar nelas. Gestão de agenda, despacho e conferência de documentos, organização de arquivos virtuais, agendamento e contratação de serviços, e aí são diversos, atendimento via chat ou WhatsApp Business, acompanhamento e preparação de reuniões, realização de atas, reservas em hotéis e compras de coisas diversas, auxílio remoto aos clientes, porque é necessário o tempo todo, principalmente o cliente do cliente, contratação ou cancelamento
de vários tipos de serviço, solicitação e orçamentos, que são serviços muito legais que muitos clientes precisam. Além, é claro, de fazer coisas relacionadas à internet, como divulgação, redes sociais, organizar, cuidar de redes sociais. Muitos clientes necessitam dessa parte porque eles simplesmente não têm esse tipo de conhecimento. Quais são os serviços que vocês já utilizaram, já fizeram? Quais foram os seus primeiros serviços? Coloca aí no chat. Qual foi o primeiro serviço que você fez, né, que você prestou, e qual foi o serviço e a ferramenta que você utilizou? Quero muito saber se dessas que eu já falei você já utilizou ou se utilizou outras ferramentas e serviços. Coloca aí para mim. Vamos falar agora, e eu vou ler, vou falar desses serviços todos lá no final. No final vou responder para vocês e vou colocar algumas informações. Vamos falar uma coisa que é muito importante sobre precificação. Muitas pessoas ficam de cabelo em pé quando a gente fala sobre precificação. É a primeira coisa que elas querem saber, elas querem entender como cobrar, como fazer essa questão da precificação dentro dos serviços dela. Vamos falar um pouquinho. Existem 1000 fórmulas quando você pensa na questão da precificação. Quanto você acha que você merece ganhar? Como está o mercado no momento? Né? E aí você pode pensar, né, na questão de quanto cobrar por hora, se é por demanda, se é por mês, quais são os valores que estão sendo aplicados no mercado. Então, a gente tem que considerar todos esses tipos de fatores para tentar entender principalmente a questão do cliente. A gente tem que entender que o cliente, mais do que ninguém, precisa ser atendido, e quando ele é atendido, claro, obviamente, ele vai te pagar sem reclamar, porque tudo que ele precisa está sendo entregue a ele da melhor forma. Então, vamos lá. Saber usar os seus conhecimentos e as ferramentas, novas soluções, vai te ajudar a ter um valor muito maior ao longo do tempo. Mas vamos lá na questão. Se você trabalha como profissional CLT, você sabe quanto que você ganha por hora? Essa é uma conta bem legal. É simples, é pegar o seu salário, dividir ele pelos dias úteis do mês, que seriam mais ou menos 21 dias, e aí você sabe quanto você ganha por dia. Depois, você divide esse valor pelas horas trabalhadas, que seriam mais ou menos 8 horas por dia. Essa conta te dá mais ou menos qual seria o seu valor hora se você trabalha no CLT. Vamos para a questão remota. Quanto que você tem que ganhar por hora? Você tem que ganhar um valor por hora que tenha ainda os custos que você gasta, água, luz, telefone, depreciação da questão de ferramentas que você utiliza, computador, internet. Mais ou menos pensando dessa forma, você consegue entender o quanto seria a sua hora. Aí nós vamos para um outro lado, né? Para outra ponta dessa discussão, que seria a questão do que é praticado no Brasil. Hoje, entre R$ 25 e R$ 150 por hora para quem trabalha por demanda, digamos assim, né? O meu trabalho eu vou gastar X horas para fazer. Então, você pode calcular dentro desse valor. Mas é importante entender, inclusive, quando você for fazer alguma questão de valores, entender o que um profissional que trabalha, qual é o valor, qual é o valor que ganha um profissional em CLT fazendo aquilo que você está se propondo para fazer em home office. O ideal seria você começar a ganhar um pouquinho menos para ser atrativo para o seu cliente, porque ele não vai pagar as custas de CLT, ticket refeição e vale transporte. E você, obviamente, está ganhando com a questão de ter uma vida melhor, mais saudável, está trabalhando da sua casa, pode parar para fazer suas refeições ou até usar um tempo livre que você estaria no trânsito, por exemplo, para fazer uma caminhada ou cuidar das suas coisas pessoais.
Então, pense nisso como um benefício para o cliente, um custo um pouco menor, e para você, por estar com esse tempo livre, você estaria no trânsito ou dentro de uma condução, enfim, gastando com gasolina, estresse, enfim. Pense nisso como atrativo. Mas é assim sempre, Sandra? Nossa, mas eu vou trabalhar, eu sempre vou ganhar menos. Não, porque a questão do captar o cliente é justamente nesse sentido. Você vai captar o cliente, depois, estando lá junto, imerso na questão do cliente, você vai ver que ao passar do tempo, entregando o serviço, fazendo a questão da demanda e apresentando para eles soluções, você vai conseguir fazer com que esse trabalho seja melhor e mais, você vai ganhar esse valor de outras formas. Vamos lá, assim, considere os fatores como experiência, tempo de trabalho e valor percebido pelo cliente como muito importante, principalmente na hora da entrega. O cliente vai entender de todo jeito que a entrega vai ser bem legal. Saber que usar experiência, conhecimento, ferramentas e novas soluções também vai ajudar. Então, é o que a gente está falando. Pense sempre, anote aí, com toda certeza, que as soluções vão ser importantes na questão de captar o cliente, principalmente de uma forma diferenciada. Qual é o valor que vocês estão aplicando na sua empresa neste momento? E diga, gostaria muito de saber quais são os valores praticados por você, tanto por hora, quanto por demanda, quanto por mês. Isso faz com que as outras pessoas que estão assistindo aqui tenham uma noção mais clara e objetiva de como é essa questão do valor. Então, me passa aí, converse com a gente, passe para a gente quais seriam esses valores. Nós recebemos vários questionamentos sobre alunos que já fizeram parte, tanto do secretariado remoto 1.0 e 2.0. E se você faz parte dessa turma, manda uma mensagem para a gente lá no nosso Instagram, né, pelo direct, para a gente também te colocar na nossa comunidade do WhatsApp. Nós temos um acesso aí diferenciado a partir dessa turma, que vai ser um grupo do WhatsApp, que vai ser um grupo onde a gente vai fazer discussões sobre alguns temas e algumas questões. Então, se você quer fazer parte tanto, né, da nova turma, dessa nova turma do 3.0, a gente tem um valor diferenciado para esses alunos, tanto para esse grupo de WhatsApp, vai lá no meu direct, lá no WhatsApp, tanto eu quanto alguém da minha equipe vai entrar em contato com você para te colocar as informações a respeito dessas, né, dessas novas coisas que a gente tem do nosso curso. Então, pense nisso também para fazer parte desse novo momento, né, do secretariado remoto versão 3.0. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que é muito importante e muito poucas pessoas pensam nisso. Eu acho que a gente tem que pensar na questão do contrato como uma solução muito, muito, muito importante. Se você não tem, se você não usa a questão dos contratos, comece a usar a partir de hoje. Eu já vi muitas pessoas estarem numa situação e não conseguirem sair, porque simplesmente não fizeram um contrato de prestação de serviço. Então, se você tem um trabalho na área do secretariado remoto, e a gente pode colocar isso como um freelancer, um empreendedor, um prestador de serviço, é necessário fazer um contrato, nem se for um contrato simples. Então, vamos lá. Pontos importantes de um contrato. O objetivo dele, as cláusulas, confidencialidade, que é muito importante o cliente entender que você não vai sair por aí passando as informações dele para outras pessoas. Os termos, né, termos que são importantes tanto para o cliente quanto para você. Os dados das duas pessoas, os dados são muito importantes. Quem é você, de onde você é, onde você trabalha, como você está fazendo as coisas para o seu cliente é muito importante.
O cancelamento, é importante você colocar uma cláusula sobre cancelamento. O cliente precisa entender que ele pode cancelar e você também. E aí você tem que saber quais são os termos e que são importantes. Data de pagamento e quando há atraso, você precisa colocar isso para o seu cliente como um dado importante. E também a questão de horas extras. Se for um contrato com um tempo fechado de trabalho, e ele começar a te dar muita demanda, você precisa fazer isso com horas extras. Importante também o que eu falo sempre para os meus alunos, contratos grandes, né? Eu vou fechar um contrato e o cliente quer um contrato por muito tempo. Faça um contrato, um primeiro contrato de 3 meses. Desculpe. Porque tanto você quanto o cliente, eles precisam entender se vocês vão se conectar. Não adianta você fazer um contrato de 1 ano com o cliente e aí, em determinado tempo, você acha que aquilo não vai dar certo. Tomar uma água. Destaque como seria importante você fazer esse contrato com esse cliente. Ele precisa entender que é tanto bom para você quanto para ele. Então, coloque CNPJ, se você já for MEI, se você já tiver um CNPJ, mas se você não tiver, coloque seu CPF. Comece com seu CPF. Faça um contrato simples. Não deixe de fazer isso. Não deixe de fazer e ter essas informações todas em um contrato. E faça o contrato valer, né? Faça a pessoa entender que o contrato é um contrato que está ativo, que vai ser feito, realizado. Então, disponibilize essa questão de contrato para o cliente e é uma forma de você se sentir seguro também. Me contem, vocês fazem contratos, vocês utilizam contratos, qual é a cláusula que já fez falta para vocês ou que você acha importante não faltar dentro de um contrato de prestação de serviço? Gostaria muito de saber se vocês que estão assistindo essa live, essa aula, sabem da importância de um contrato de prestação de serviço. Vamos falar um pouquinho sobre como conseguir clientes, né? Todo mundo quer saber como conseguir clientes. É importante a gente falar sobre isso aqui. Existem 1000 técnicas, né? Eu acho que para cada área que a gente trabalha, né? E lá no novo treinamento, eu mapeei 20 áreas que a gente pode atuar, né, para o cliente. E eu acho que cada área tem uma coisa específica, né, uma fórmula específica. Mas, de um modo geral, vamos falar, né? Depois de você entender o que você vai oferecer, é hora de vender os seus serviços, né? Então, a primeira forma de atrair clientes é praticando o network, principalmente com pessoas que você já conhece e conhece seu serviço. Se você tem essa questão do de conhecer as pessoas te conhecerem, vai ser mais fácil de você construir um relacionamento com elas e também de oferecer os seus serviços. Então, você tem que vender a confiança, vender aquilo que você faz, vender o serviço, vender a solução para o cliente que ele tanto espera. O seu potencial cliente precisa confiar em você. Ele vai te passar informações que são informações muito importantes para ele. Então, você vai estar lidando com questões sensíveis, né? Gestão financeira é uma coisa muito sensível. Gestão de agenda é uma questão muito sensível. Então, fale e demonstre o máximo possível de conhecimento e de seriedade, porque você vai precisar nesse momento. Explore canais de divulgação. O boca a boca é importante, as pessoas que você conhece é muito importante, elas vão te oferecer, né, e divulgar o seu trabalho para outras pessoas, e aí você vai captar clientes, mas faça um discurso para cada tipo de cliente. Se esse cliente está vindo por uma indicação, faça uma conexão. Se esse cliente vem pela rede social, divulgue informação. Se esse cliente vier por uma questão de uma troca de cartão, de um network presencial,
Converse com ele naquele momento, tente tirar alguma dúvida dele naquele momento. De repente é ali que você pode fechar um cliente ou uma reunião para você falar sobre o seu negócio. Então, entenda essa questão de que em cada local você vai ter que estar disponível para fazer um tipo de divulgação sobre você. Não faça ligações ou reuniões se você estiver mal-humorado, né? Um dia que você não está bem, está com uma dor, não está legal. Não faça, desmarque. Marque para um outro dia, né? Escolha o momento que você está calmo, varie os horários se for possível, se você quiser. Fale com o cliente quando você tiver no seu dia bom, né? Se for um cliente que já está fixo, você também pode falar para ele, olha, hoje eu não estou me sentindo bem. Não apareça para o cliente desarrumado, mal-humorado, com tudo bagunçado, atrás tudo bagunçado, na mesa tudo bagunçado. Isso demonstra que você é desorganizado, o cliente não vai gostar, você vai perder o cliente. A gente está falando sobre captação de cliente, mas a gente também pode falar sobre quem perde cliente. Então, não faça isso, não fique perdendo clientes por besteira. Registre as ligações em planilha ou grave as suas reuniões para você não esquecer de nada, não esquecer o que está acontecendo, não esquecer o que está sendo falado. Se for trabalhar com prospecção, use essas técnicas de comunicação, muito importantes. Depois de aprender a prospectar seus clientes, você ainda vai vender seus serviços. Então, são duas coisas diferentes. Uma é prospectar o cliente, outra é vender seus serviços. Porque depois que você já tiver o seu cliente, aí você começa um novo processo para vender novas coisas para ele. Faça a questão do presencial e do online. Então, participe de eventos, workshops, vá onde o seu cliente está, faça portfólio, como a gente fez uma live agora, semana passada, sobre portfólio. Faça um portfólio, apresente para os seus clientes, seja digitalmente ou presencialmente, por link. Faça isso. Portfólio é importante. Não deixe de abordar clientes, mesmo se você tiver com a sua agenda cheia, porque você nunca sabe como o cliente vai embora. Então, esteja atento para conseguir novos clientes. Incentive essa questão de procurar clientes sempre para você nunca ficar na mão. Vamos lá. Quantos clientes você já tem? Vocês já estão com clientes? Como foi o primeiro cliente que você conseguiu? Coloca aí para mim. Acho importante, gostaria de saber muito a questão de como está a sua vida dentro do secretariado remoto. Você já tem clientes? Não tem? Já está pensando em captar clientes? Está precisando captar? Está com dúvida? Está com algum problema? Coloca aí nos comentários. Gosto muito de saber e vou responder suas perguntas daqui um pouquinho. Bom, a gente sabe que existem muitas coisas relacionadas ao secretariado remoto, mas essa é uma aula muito legal e eu quero agradecer porque vocês estão aqui comigo até agora. Acho muito legal, muito bom ter vocês aqui. Tenho uma disponibilidade para responder algumas questões, perguntas que vocês já colocaram, outras perguntas. Então, fiquem aqui que eu vou respondê-las. Coloque aqui embaixo. E vai ser muito, muito, muito bom responder e ficar mais um pouquinho com vocês. Mas a gente tem, acho que a coisa mais legal que está acontecendo aqui no dia 10/7, o motivo pelo qual estou aqui e muito feliz, é que a partir de agora você poderá acessar o nosso link lá na bio para fazer parte do nosso grupo, nosso treinamento nessa versão 3.0 do maior curso de secretariado remoto assistente virtual do Brasil, o primeiro, maior e mais completo do Brasil. O investimento é de R$ 987,90, mas quem estiver lá no nosso grupo de WhatsApp vai receber R$ 200 de desconto para quem fizer a sua inscrição e estiver lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, se você não está lá no grupo, corre para entrar no nosso grupo, porque a gente vai liberar o link lá e vai ser rapidinho. E você pode pagar de várias formas. Boleto parcelado, cartão de crédito, tudo via link, a gente vai colocar todas as informações lá. Dentro do curso, você vai poder acessar
todos os materiais das mais de 300 aulas. A gente vai ter muitos bônus e muitas coisas legais que vão estar disponíveis e a gente vai colocar todas as informações lá no grupo e também nas redes sociais. Se você gosta dessa possibilidade, quer fazer parte do grupo, quer fazer parte do curso, não perca essa oportunidade, porque a gente refez todas as aulas. Todas, todas, todas. Está incrível. Então, eu te espero lá dentro do curso e vou responder suas perguntas.